Ai, ai. Oi, boa noite. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo direitinho aí? Oi, oi. Vamos aguardar o pessoal chegando. Boa noite. Deixa eu ver como é que tá a luz aqui. Ei, Lili. Oi, Tati. Sandrinha, meu amor, entrou aí também. Carol, boa noite, gente. Tudo bem? Quanto tempo que eu não faço uma live no Instagram? Tô até estranhando. Oi, Júnior. Oi, oi, boa noite. Oi, amor. Você é suspeito. Oi, Túlio. Sandrinha. Sandrinha overdose, né, Sandrinha? Oi, gente. Boa noite. Deixa chegar o horário aí, vamos entrando. Mário, boa noite. Quanto tempo? Marcelinha, quanto tempo? É, né, Sandrinha? Aham. Quanto tempo? Boa noite. Nossa, tem um povo que eu não vejo há um tempão aqui. Eu fiz live, acho que quando começou a pandemia, praticamente, né? Naquela época, depois nunca mais eu fiz. Agora é só pelo Zoom, então eu vejo as pessoas, né? Aqui eu tô meio que, ai meu Deus, não tô vendo ninguém. Vocês falem comigo aí, viu? Porque tem um tempão que eu não vejo. Moniquinha, outra suspeita. Tem um monte de suspeito aqui, gente, não vale. Eu quero gente que não seja suspeita. Olha lá, ó. Oi, Cris. Boa noite. Pois é, saudade aí do pessoal. Fernandinha, boa noite. Oi, oi. Boa noite, gente. Vamos lá, vamos dar um tempinho pro pessoal entrando. Aí, ó, tudo suspeita. Tudo aluno, minha suspeita. Não vale. Ei, mãe, tá vendo? Até a mãe entrou. Ó lá, ó, suspeita morre. Boa noite. Adriana, tudo bem? Prazer. Não é, Marcela? Quando a mãe entra, ó lá, você já sabe que. Ei, Lu, boa noite. Lu, que é da nossa equipe aí, Dermatoarte, né, Lu? Deixa eu ver como é que tá a luz aqui. Gente, eu não quero ficar com a cara muito iluminada, não, tá? Pelo amor de Deus. Como é que tá aí, Luana? Você que é minha assistente de produção. Tá tudo bem aí com a luz? Ei, Tatai. Tudo certo aí? Linda. Tudo puxa saco. Oi, oi, boa noite. Queria ver o que, Thay? Boa noite. Oh, tudo certinho, gente?
E esse feriadinho, aproveitando para dar uma estudada? Ah, tá bom. Gente, não vale, tá, gente? Aí eu vou ficar inibida. Oi. Fica aí, Thay. Chegar um paciente, você vai. Fica aí. Fica ouvindo. Fica que eu vou perguntar lá na aula do ambulatório. Boa noite, gente. Vamos lá. Dá só mais uns minutinhos pra gente começar. Na verdade, para quem tá aí, não vai ser. Olha, o meu pai também, pronto, gente. Já tá meu pai, minha mãe, meu amor e meus alunos queridos, já não quero mais nada, né? Então, gente, na verdade, não é uma aula, tá? Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho importantes na dermato. Eu vou falando aqui quando o pessoal vai entrando. Então, boa noite para quem está entrando agora. O que eu tenho percebido, e aí muitos de vocês já me acompanham, inclusive são meus alunos, né, em cursos, enfim, em WhatsApp, a gente já vai se encontrando aí, né, em várias mídias sociais. O que eu tenho percebido é que quando a gente vai estudar dermato, a gente acaba fazendo uma dissociação entre o estudo teórico e a prática, né? Isso é uma coisa muito comum que eu tenho percebido. E aí, a partir dessa percepção, eu tenho tentado falar, né, com os alunos nos cursos, né, e orientar um pouquinho em relação aos estudos. Mas eu achei interessante fazer essa live porque, na verdade, assim, a gente tem muito mais contato com outros colegas, né, além dos cursos. Então, eu gostaria de passar para vocês algumas orientações, algumas percepções minhas ao longo da vida, de estudo, de professora, né, de estudante de dermato, de médica, que eu acho interessante para a gente estar estudando e se aprofundando numa especialidade que é tão complexa como a dermato, né? Boa noite para quem está entrando agora. Paulinho, tudo bem, Paulinho? Claudinha, ai, quanto tempo? Amandinha, Duda, Marcos, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, tá? Boa noite, num feriadinho aí do dia 21 de abril. Tudo bem? Isaías, vamos entrando aí. Então, eu estava conversando um pouquinho aqui com o pessoal que já entrou, sobre o quanto que a gente precisa se dedicar para estudar dermatologia. Então, é uma especialidade que ela é complexa. E daí, quando a gente vai estudar, uma coisa que é interessante, e aí eu coloquei esse tema justamente as bases da dermato, por quê? Porque para a gente tentar entender que estudar dermato não é simplesmente estudar lesão de pele, né? A dermato ela vai muito mais além. A gente vai tentar mergulhar nas profundezas da dermato. E o que é isso? Bom, quando a gente vê uma lesão de pele, e aí a gente vai ter inclusive pessoas aqui que não são do assunto, né? Não são da área, né? Como familiares, né? Pessoas que são de outras áreas, mas eu acredito que podem entender o que eu vou falar. Então, quando a gente fala, nossa, que honra, Dani! Beijo! Euclides, meu irmão também, Douglas, tudo bem? Então, quando a gente estuda dermato, que a gente vai analisar um paciente, uma lesão de pele, o que a gente está vendo ali é a parte que se manifesta clinicamente. É a parte que se manifesta na macro, né? Só que a gente sabe que até essa lesão se manifestar no nosso corpo, muita coisa já aconteceu. Então, nós temos muitas alterações a nível imunológico, a nível da patologia, né? A famosa dermatopato, Então, até a gente conseguir enxergar essa lesão clinicamente e poder dar um diagnóstico, a gente tem muita coisa acontecendo aqui por dentro, né? E aí é o que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Então, vamos lá. A gente vai discutir algumas coisas baseado em alguns casos que eu vou contando para vocês, tá? No Instagram a gente não vai, né? Eu não sabia mexer, de colocar, né, fotos, tal, fiquei meio assim, então a gente vai na conversa mesmo, tá bom? Sem script. E aí é o seguinte, vamos lá, vamos começar com um paciente, e esse paciente aí vocês vão interagindo, tá bom, gente? Vamos interagir,
Não importa se vocês sabem muito, sabem mais ou menos, a gente, né, precisa da interação para a gente poder aprender. Então, vamos pensar num paciente que chegou no consultório e esse paciente tem uma lesão eritematodermativativa, tá? Vamos imaginando, tá certo? Uma lesão eritematodermativativa, de bordas bem delimitadas, com um aspecto de lesão úmido, com algumas vesículas, ok? Então, vamos lá. Lesão eritematodermativativa com algumas vesículas, um aspecto um tanto úmido e com bordas bem delimitadas. Então, com esse tipo de lesão, tá? O que a gente vai pensar? Quais são os possíveis diagnósticos que a gente vai pensar aí nessa possibilidade? Vamos lá. Sem muito filtro. Vamos lá, vamos falando. Deixa eu tirar a fotinha aqui pra gente ficar mais de pertinho. Vamos lá. E aí, lesão eritematodermativativa, lesão... Logo entrou. Lesão eritematodermativativa com algumas áreas úmidas, com algumas vesículas e com um aspecto de bordas mais bem delimitadas. Possíveis diagnósticos. Vamos lá. Olha, eu quero minhas alunas assim... Vamos lá, psoríase, isso aí, eczema, tá? Então, a gente vai pensar logo em algumas doenças, né, que tem um aspecto de eritematodermativativa. Ok, tudo bem. E por que a gente está falando disso? O que tem a ver isso com base da dermato? Vamos lá. Dermatofitose, a Lili colocou. Eczema, opa, a Lu colocou aqui. Lesão úmida, eczema agudo, subagudo. Então, é aí que a gente começa a chegar no que eu quero. Quando a gente fala de lesão vesícula, exatamente. Isso aí, Claudinha, vesícula eu falei. Quando eu tenho lesão eritematodermativativa que tem um aspecto úmido, que tem vesícula, né? Eu já vou pensar numa lesão de uma eczema, mas que ela não é tão aguda e nem tão crônica assim. Eu poderia pensar numa lesão subaguda, onde eu tenho lesão descamativa, onde eu tenho uma paraceratose, e teria as vesículas associadas de uma lesão aguda. Ok. Quando eu vou analisar essa lesão lá, né, na minha patologia, agora eu vou para dentro. Então, eu vi a minha lesão clínica, eu estou examinando meu paciente. Bom, eu vou transferir isso agora para o que eu veria no microscópio. Então, se eu biopsiar esse paciente, o que é que eu vou ver? Eu vou ver achados na patologia de espongiose, tá? Que é o que? Um edema intercelular na epiderme. Eu vou encontrar achados de algum grau de paraceratose, que é o que vale a descamação na nossa clínica. Algum grau de acantose, né? Oi, Vivi! Algum grau de acantose, e aí essa acantose ela vai variar de acordo com o tempo do eczema, tá? E isso aí é o correspondente da minha clínica. Então, uma das primeiras coisas que eu quero falar com vocês aqui é que, na verdade, quando eu estou analisando clinicamente meu paciente, eu já estou analisando a patologia, tá? Então, vamos começar a perceber que quando a gente estuda patologia, estuda dermato, estuda imuno, a gente simplesmente está separando, a gente está segregando áreas que são completamente imbricadas. Então, não dá para a gente estudar dermatoclínica sem saber patologia. Não dá para a gente estudar patologia sem entender de imuno, tá? Então, quando eu falo para vocês dessa correlação, desse estudo das bases da dermato, é para que a gente possa entender de verdade a nossa especialidade, que é maravilhosa, né? Então, muitas vezes eu recebo, e aí os colegas estão aí e não me deixam mentir, né? Aqui tem muitos alunos que participam bastante de cursos, né? Então, muitas vezes a gente recebe um feedback, um pedido de ajuda, um help mesmo, literalmente. Boa, tudo bem, Andrei? Mas, na verdade, o que eu quero ajudar vocês, né, na minha humilde, né, na minha humilde posição de professora, né, de dermato, de especialista, é que vocês consigam estudar e entender a dermato na profundidade. Porque na hora que a gente entende, gente, a imuno, que a gente entende as manifestações que estão por trás daquela clínica, né, daquela aparência, a gente consegue raciocinar de uma forma muito mais eficaz.
né? Então vamos lá, se eu tenho um eczema, e a gente falou aqui, o pessoal que está entrando, a gente está exercitando um pouco sobre lesão elementar para chegar na patologia e na imuno. Então, se eu tenho uma lesão de eczema, onde eu tenho uma lesão eritema-descamativa, eu tenho espongiose, eu tenho algum grau de acantose, né, uma paraceratose na patologia, o que eu tenho ali de imunologia? Então, vamos pensar. Vamos pensar numa dermatite de contato, tá? Então, a dermatite de contato, como alguns colocaram aí, é uma típica característica, é uma típica lesão característica de uma doença subaguda, né? Ou aguda ou crônica, vai depender do tipo de dermatite de contato. Vamos dizer que a gente tem uma dermatite de contato por irritante primário absoluto. Então, dermatite de contato por irritante primário absoluto, aparentemente eu penso em quê? Eczema agudo. Eu penso em uma lesão semelhante a uma queimadura, né? Então, quando eu imagino essa lesão, que eu vou para a minha imunologia, que eu vou pensar o que está acontecendo ali. Imaginem que aquela pele, ela sofreu uma lesão, né? E essa lesão, gente, a gente tem que imaginar que a nossa primeira, né, camada que a gente tem contato com o mundo externo é a epiderme, né? Então, quando eu tenho um eczema, uma lesão de agressão, por exemplo, de contato, as minhas alterações na minha patologia, elas vão ser na epiderme. Então, eu vou ter uma agressão na minha epiderme, onde eu tenho um derramamento de líquido intercelular, eu vou ter uma espongiose. Tem casos que eu vou ter vesícula, porque esse derrame é tão grande que faz uma vesícula. Então, clinicamente, eu posso encontrar uma bolha, uma vesícula. E esses achados, eles vão ser correspondentes a clinicamente aquela lesão que a gente vê como se fosse uma queimadura, tá? Que células eu vou encontrar ali? Bom, quando eu faço uma biópsia de um paciente com eczema agudo, eu vou encontrar algumas células, né, que são importantes para aquele processo. As células que eu vou encontrar geralmente nos processos de dermatite de contato por irritante primário absoluto, ou seja, é uma dermatite de contato irritativa, são os linfócitos, tá? Então, são os linfócitos que vão fazer uma exocitose, que são aqueles linfócitos que vêm da derme, né? Eles vêm lá dos vasos que tem na derme, vão ter seu extravasamento, né, por conta dos vasos, e eles vão subir para a epiderme num processo chamado exocitose de linfócito, ok? Então, quando eu olho uma lesão clínica de um simples eczema agudo, eu preciso enxergar isso no meu paciente, tá certo? Isso, gente, parece complexo e para quem não é da área pode achar assim realmente uma coisa do outro mundo, mas a gente que é da área de dermato, isso precisa ser um raciocínio que a gente faça constantemente, tá? Então a gente precisa exercitar isso. Vamos para outro exemplo. Oi, gente, boa noite, Pri, quanto tempo? Aninha. Então vamos para outro raciocínio. A gente atende um paciente com uma bolha. E aí ontem no ambulatório virtual a gente discutiu uma bolhosa, bem interessante, tá? Então a gente atende o paciente com bolha e essa bolha desse paciente é bolha tensa, tá? Então o paciente chegou no consultório com bolha tensa, ele tem bolhas tensas nas extremidades inferiores do corpo. Não vou dar mais dados da anamnese, eu quero morfologia, tá? Bolhas tensas. O que eu vou pensar automaticamente quando eu olho esse paciente com bolha tensa? O que está acontecendo aí? Qual é o nível de clivagem dessa bolha? Quem lembra? Vamos lá. Coloca aí nível de clivagem da bolha tensa de um paciente que chega no consultório para a gente com essa lesão. Vamos lá. Vamos lá, dermato raiz, tá? Aqui só ficam os fãs, que não tem jeito, que é família, que é coisa, e os dermato raiz. Vamos lá. Subepidérmica. Então, quando a gente fala de bolha tensa, ok. Quando a gente fala de bolha tensa, a gente está falando de uma bolha onde o teto da epiderme subiu todinho. Então, o teto da bolha foi a epiderme inteira. Então, essa bolha, ela fica íntegra. É uma bolha que não vai se romper facilmente. Por que isso é importante eu atender no paciente clinicamente? Porque automaticamente
Na hora que eu penso que esse paciente está com bolhosa subepidérmica, eu vou raciocinar com meus diagnósticos pensando nas bolhosas subepidérmicas. E aí eu vou lembrar das doenças que compõem esse grupo de bolhosas autoimunes que tem uma clivagem nessa região, tá? Por quê? Gente, vou falar para vocês, eu tenho testemunhas aqui, né? Eu tenho colegas que fazem consultoria e assim, a gente vê bastante diagnóstico diferencial completamente desconexo, tá? Eu, de forma nenhuma, eu tô aqui para criticar, para julgar ninguém, mas eu quero que a gente cresça junto, tá? Então, assim, eu acho que o papel da gente, né, de professor, de orientador, é que as pessoas cresçam juntos, né? Então, eu não quero ser sempre consultada. Eu não quero ser sempre aquela professora, aquela colega que eu vou ser a palavra final, vou ter a palavra final do caso de vocês. Não. Eu quero ajudar vocês a vocês conseguirem desvendar os próprios casos, né? E aí eu quero que vocês raciocinem, né? Que estudem de uma forma mais profunda, que não pulem a imuno, que não pulem a patologia, né? Que leiam detalhes, que aprendam realmente o que é que vocês estão estudando. E aí, quando a gente vai analisar uma bolha tensa, a gente sabe que a gente não pode colocar no mesmo grupo de diagnóstico diferencial um pênfigo foliáceo, um pênfigo vulgar. Por quê? Porque as bolhas são flácidas, são bolhas que têm o teto muito fininho. É um teto que tem algumas camadas da epiderme. Então, aquela bolha não pode se sustentar. Por conta disso, aquela bolha ela se rompe facilmente. Então, eu não posso colocar no mesmo grupo de diagnósticos diferenciais um pênfigo vulgar com um pênfigose bolhoso. Tudo bem? Mas isso vocês vão começar a perceber, e eu acho que alguns aqui já têm percebido isso, que isso não é incomum. Né? Que alguns colegas têm alguma dificuldade, né? Ou que às vezes sabe a teoria. E aí eu brinco com meus alunos que a gente às vezes sabe a teoria e na hora que a gente vai discutir ou atender o paciente, a gente não consegue colocar a teoria no atendimento. Quer ver um exemplo que eu falo muito? A gente está, por exemplo, falando sobre bolhosa. Aí o paciente chega com a bolha, você vai, examina o paciente, aí coloca um tanto de diagnóstico diferencial que tem bolha, e na hora de você conduzir aquele paciente, você começa a pedir um tanto de exame sem exatamente raciocinar. Então vamos lá. Eu preciso toda bolhosa fazer imunofluorescência? Tá? Muita gente acha que bolhosa é sinônimo de imunofluorescência. Não. Bolhosa, ela tem o seu diagnóstico baseado em uma série de coisas. Tem exames laboratoriais, em alguns casos. A gente tem exames da patologia, a histologia é excelente para algumas bolhosas. A gente tem a imunofluorescência e a gente tem muitas vezes a clínica, que é o que vai dar um norte para a gente, muitas vezes importante. Então, nem sempre a gente precisa seguir o passo a passo, né? Aquela coisa limitada. A gente precisa raciocinar. E aí, o que eu quero trabalhar nessas lives com vocês é esse raciocínio, tá certo? Muita gente aqui é fera, eu tô vendo aqui muitos colegas aqui top, tá? E me perdoem se eu tô falando alguma coisa assim muito básica para vocês, mas é que eu tenho percebido isso ao longo, né, dessa caminhada aí de professora, e eu acho que é uma obrigação que eu tenho de alertar e de orientar, né, quem realmente precisa de uma chacoalhada em relação aos estudos, tá? Vamos lá. Outra coisa que a gente vai conversar aqui, a imuno. Quando eu fiz faculdade, né, eu lembro que eu sempre fui super CDF, tá, gente? Assim, não tem jeito, eu tenho que assumir. Mas quando eu fiz faculdade, foi uma das matérias que eu pensei até em repetir. Eu não perdi, mas eu cheguei a pensar em repetir porque eu não fiz uma matéria boa, eu passei assim raspando. E eu não gostava de imuno, tá? Eu acho que eu quero ver uma pessoa aí que gosta de imuno, tirando a Luana, que eu já sei que ela é suspeita. Quem gosta de imunologia aí? Quem gosta? Quem tem prazer de estudar imunologia? Quero ver, vou fazer uma pesquisa aqui. Se tiver muita gente, a gente vai fazer um mega curso de imuno. Quem gosta de estudar imuno? A Clarice, olha lá, ó. Isso aí. Aí, quem gosta de imuno é raiz da raiz, tá?
Vamos lá. Ei, Uli, boa noite. Quem gosta está imuno. Vamos lá. Luana, eu sei. Aí, ó. A Luana se manifestando. Olha lá, o Jônio também. Pois é, algumas pessoas gostam da imuno. Mas a maioria, gente, a gente sabe que, né? Olha lá, a Vivi também gosta do Abas. Ó, o Abas, ó. Meu professor de imuno me incentivou, olha lá, ó. Então existe, né? Existe luz no fim do túnel. Então, gente, o que é que acontece? A imuno é fundamental. Vamos ver que coisa linda? Vamos para lúpus. Lúpus eritematoso. Vamos inspirar no lúpus, porque ontem eu estava dando aula do ambulatório virtual e a Jéssica, aluna nossa, né, falou que estava assistindo as aulas de lúpus que eu tenho aí no Instagram, Dermatoarte. E aí, vamos para lúpus. Olha o que acontece. O mundo é maravilhoso, gente. A Fernandinha também é outra que gosta, né? Então vamos lá. Quando a gente tem uma doença autoimune, né? E aí até para as pessoas que não conhecem tudo, né? Isso é uma coisa interessante. Imuno tá em alta, gente, tá em alta e vai ficar em alta agora para sempre, porque é a explicação de muitas coisas, né? Então, quando a gente tem uma doença autoimune, por exemplo, tipo um lúpus eritematoso, que pra gente, pro dermato, é extremamente importante, a gente tem vários fatores que vão contribuir para aquele paciente desenvolver ou não uma doença autoimune, tá? Então, não depende só, por exemplo, da minha genética. Então, eu posso ter uma tendência genética, porque eu tenho uma história familiar, porque eu tenho alguns genes, né, que são susceptíveis, alguns HLAs, que predispõem a mim a ter determinadas doenças, mas não é só isso. A gente sabe que tem uns fatores desencadeantes, né? E hoje a gente sabe que a epigenética é uma área muito forte, né? Onde a gente tem alterações gênicas, né? Regulação gênica, expressão gênica, variada de acordo com estímulos externos e ambientais, né? Inclusive com questão de alimentação, uma série de coisas que vão regular a expressão gênica. Então, vamos dizer que um paciente, para ter uma doença autoimune, ele precisa de vários fatores. E aí a gente vai pegar o lúpus eritematoso como um exemplo, né? Então, o que acontece? Um paciente com o lúpus eritematoso, com a tendência a ter a doença, exposto à radiação ultravioleta, que é o principal fator desencadeante da doença, ele vai ter uma exposição, né, vamos dizer, exagerada à radiação ultravioleta e ele vai ter uma apoptose celular. O que acontece? A apoptose celular é um mecanismo de defesa, né? Quando a gente tem um mecanismo de um trauma, uma grave importante, uma mutação, né, uma célula esquisita, a gente entra em apoptose, né? Essa célula é induzida à apoptose para que ela não perpetue aquele problema. Então, quando a célula entra em apoptose, essa célula ela se rompe, ela morre e ela vai liberar para o meio extracelular uma série de componentes que são intracelulares. Então, apesar de ser importante, né, e da gente saber que os componentes de dentro da célula, eles são componentes nossos, né, são self, teoricamente, são componentes que são guardadinhos dentro da célula. Então, as minhas células inflamatórias, o meu sistema imunológico, ele não está em contato o tempo inteiro com essas estruturas que estão intracelulares. E aí, na hora que essas células começam a entrar em apoptose de uma forma exagerada, por conta de uma radiação ultravioleta, né, pela tendência, aí tem todo um processo, né, que eu estou dando um exemplo muito simplório, esses componentes intracelulares vão para o meio extracelular. Então, a gente tem DNA, né, que é intracelular, está lá solto no meio extracelular. A gente tem citoplasma, a gente tem os componentes dentro da célula, mitocôndria, tudo para o meio extracelular. E esses componentes, que apesar de serem self, né, eles são apresentados para o nosso sistema imunológico de uma forma... Peraí, isso aqui não era para estar aqui, né? O que acontece? O meu sistema imunológico vai lá, né? As minhas células apresentadoras de antígeno vão lá, vão captar esses componentes e vão processar esses antígenos e vão lá apresentar para os meus linfócitos. Então, vou lá dizer assim, olha, a gente achou isso aqui, né, fora do padrão. O que é isso? E aí, quando a gente tem uma coisa chamada tolerância imunológica,
eu vou reconhecer aquilo, os meus linfócitos vão reconhecer aquelas partículas, né, que mesmo que estejam fora do local ideal, que é intracelular, mas eles vão reconhecer como selfie. O que é que acontece com um paciente que tem doença autoimune ou que tem uma tendência a uma doença autoimune? Eles perdem a capacidade de tolerância imunológica. Na hora que você perde a sua capacidade de tolerância imunológica, você passa a não reconhecer aquilo como seu. E aí, aqueles fragmentos de estruturas intracelulares que são nossas, DNA, citoplasma e por aí vai, o que é que acontece? Aquilo passa a ser um antígeno, né? Um self-antígeno. E aí você passa a produzir uma resposta imunológica contra aquela situação, contra aqueles self-antígenos, tá? Isso é uma explicação, assim, bem simplória da imuno, para a gente ver como é importante a imuno. Então, quando você vê um paciente com lúpus, tem todo um processo envolvido. Quando a gente fala ao paciente do lúpus para usar protetor solar, e quando a gente fala para ele que o fator, né, de proteção solar, seja físico, químico, é a principal alternativa que a gente tem de defesa, de prevenção para esse paciente evitar ter lesões e agravar a doença, a gente está falando, gente, de um fator desencadeante que gera uma resposta imunológica absurda, né? Então, não é simplesmente usar um protetor solar, né? Então, é nessa profundidade que eu quero chegar com vocês, né? Que não é simplesmente a gente, às vezes, falar, né? A gente dá uma orientação para o paciente como se fosse uma coisa bem banal. Não é, não é. Dermato não é assim. Quem pensa que dermato é básica, quem pensa que dermato é só passar corticoide, apesar de ter muito, e a gente não vive sem corticoide, a gente sabe que não é por aí, né? Um bom dermato, um dermato que estuda, né? Que realmente tem conhecimento, sabe que é muito complexo, né? E aí, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma biópsia desse paciente de lúpus, o que a gente vai encontrar? Qual é o achado na patologia? Então, eu tô lá com meu paciente de lúpus, tá? Atendi minha paciente, essa pacientezinha, ela se expôs ao sol, ela viajou, tomou muito sol, teve todo o seu fator desencadeante em radiação ultravioleta, teve toda a sua quebra de tolerância imunológica, desenvolveu lesões específicas de lúpus, tá? Vamos lá, eu tô examinando essa paciente. Eu vou biopsiar. Eu vou biopsiar essa paciente porque eu estou em dúvida diagnóstica, eu preciso saber, né, corretamente qual é o diagnóstico, e a patologia é nosso anjo, né? Beleza, o que é que eu vou encontrar no laudo dessa paciente? Quem lembra? Laudo de lesão específica de lúpus. Você atendeu seu paciente, recebeu seu laudo histopatológico. O que é que eu vou ler? Vamos lá. Ei, Wallace, tudo bem? Lu? Vamos lá, laudo da patologia do paciente de lúpus. Vamos lá, quero todo mundo fera, tá? Dermatite de interface. Opa, dermatite de interface. Qual é a célula que eu vou encontrar aí permeando a minha interface no lúpus? Que célula é essa? Quem são as células da dermatite de interface que estão ali na junção? Os linfócitos, tá? Então, vamos lembrar que linfócito é a célula que vai se envolver em tudo aí. O linfócito vai estar vindo depois da apresentação de antígeno, vai vir conferir. Eu vou ter linfócito agredindo a área da camada basal, por quê? Porque na hora que ele reconhece aquilo como non-self, ele vai vir destruir. Então, vai vir célula de memória, vai começar a produzir anticorpo, né? Para poder fazer os anticorpos contra aquelas estruturas que o nosso organismo está reconhecendo como non-self. Então, a gente tem um infiltrado de linfócito, tá? Faz sentido? Olha, a imuno totalmente casada com a patologia, totalmente casada com a clínica. Então, a gente vai ter lá nossos linfócitos agredindo a área de interface, tá? E a gente vai ter o quê? Muitas vezes no lúpus, um aumento da espessura da membrana basal.
Por que que a minha espessura da membrana basal pode estar aumentada? Porque eu tenho um depósito de imunocomplexo ali. Então, eu tenho um aumento de espessura vista no PAS. Eu posso ter infiltrado perivascular de linfócito também, não é só na junção, né? Então, tem o perivascular, perianexial. Eu posso ter mucina na patologia do lúpus. Então, a gente tem uns achados da patologia que quando a gente vai juntar com a clínica e com a imuno, né? A gente vai ver que faz todo o sentido. Então, eu preciso entender que célula que está ali, né? Por que que aquela célula caiu ali? A imuno, gente, ela vai explicar os achados da patologia, né? Então, por que que eu vou encontrar linfócito ali? A gente tem que lembrar que ali não é um quadro. Apesar de eu achar lindo, né? Apesar de eu achar assim que é arte, mas ali não é tela, né? Ali é vida real. Então, a gente tem que lembrar... Oi, Chalinha! A gente tem que lembrar que quando a gente está vendo um fragmento de pele, quando a gente biopsia um paciente e que a gente vai, e que o nosso patologista querido, que eu amo de paixão a patologia, que vai lá no microscópio olhar, ele está vendo um pedacinho de algo que é dinâmico. E naquele momento é uma foto, mas aquilo, gente, não é estático. Aquilo é vida. O que está acontecendo ali na lâmina, que tá emblocada ali na parafina que você viu, né, no microscópio, é tudo o que está acontecendo ali da imunologia. André, querida, que saudade! É tudo que está acontecendo na imuno, gente. Então, o que é que acontece? Na hora que o patologista está lá olhando no microscópio, as células que estão ali, elas chegaram ali, né? Os linfócitos, eles vieram de onde vieram os linfócitos? Eles vêm dos linfonodos, das vias linfáticas, né? Então, eles vão vir para o tecido para ajudar em resposta inflamatória, em resposta imunológica. Então, eu preciso entender que aquela célulazinha ali que eu gravo às vezes, que eu olho um laudo e leio de forma automática, é vida pura, né? Então, na hora que a gente estuda assim, fica muito mais fácil a gente, inclusive, achar beleza nisso, né? Que às vezes muita gente acha chato, né? Mas existe muita beleza, porque aquilo é vida. Inclusive, é o que nos sustenta, né? Então, na hora que eu tenho, que você olha uma biópsia e que você vê suas células de defesa ali, gente, isso é muito lindo. Eu sou apaixonada. Mas é muito interessante, porque você vê ali, nossa, o que a gente lê na teoria, o que a gente lê no livro, né? A gente enxerga ali, na verdade, o que está acontecendo. Então, a minha célula foi lá me ajudar, né? Então, isso é muito maravilhoso. O que a gente vê, por exemplo, síndrome de Switch, né? Para tudo, Luiz, a minha chefa do Dermatoarte, colocou aqui, soube que vai ter sorteio do curso online de dermatopatologia. É verdade, eu não falei ainda, viu, Lu? Mas na última live da série, das 3, a gente vai sortear o curso de dermatopato, para quem não fez, né? Para quem fez e for sorteado, a gente pode ver um outro prêmio, tá certo? Um outro bônus. Mas o pessoal que não fez, a gente vai sortear na última live, tá bom? Fica aí com a gente. E parece que Luiz queria o quê, Lu? Que marcasse, né? Desse um print, marcasse a gente depois, né? Nos stories e tal. Uma coisa assim. Aí é minha chefa, tá, gente? A Luiz, vocês já conhecem. Vai colocando as informações aí, viu, Lu? Então, deixa eu ver que tem uma perguntinha. Ah, tá. A Lu colocou aqui. Então, gente, vamos lá. Síndrome de Switch. Síndrome de Switch. Qual é a célula da síndrome de Switch? Vamos lá. Célula da síndrome de Switch. Vamos lá, meninos, vamos lá. Mãe, qual é a célula da síndrome de Switch, mãe? A senhora. Meu amor, qual é a célula? Neutrófilo. Neutrófilo. Beleza. O que neutrófilo está fazendo ali na síndrome de Switch? Então, vamos lá. Síndrome de Switch é doença que a gente tem um processo inflamatório. Quando a gente fala processo inflamatório, a gente está falando da primeira fase da imunologia, da resposta imune, que é a fase inflamatória, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma doença que a gente chama neutrofílica, a gente tem um predomínio de célula inflamatória, que essa, né, no caso das neutrofílicas, seria o neutrófilo.
que é um polimorfo nuclear, que tem o núcleozinho geralmente, né, trilobulado, e que é uma célula que tem vários grânulos, que tem uma série de enzimas e de defesas para agressão contra vários agentes externos, né? Então, síndrome de Sweet é uma doença que a gente tem clinicamente o quê? Lesões eritêmato, edematosas, inclusive com aspecto de pseudovesiculação, e o paciente apresenta essas lesões. Beleza, ótimo. Vamos para a patologia de Sweet. O que eu vou encontrar na patologia de Sweet? Eu vou encontrar um mar de neutrófilos e um edema importante na derme papilar. Quem foi meu aluno aí para o TED sabe que são as doenças que dão clarão, né? Eu gosto muito de falar isso, as doenças que dão clarão na derme. E aí, esse clarão, gente, que é um edema intenso na derme papilar, né? Principalmente na derme papilar, clinicamente, como é que eu vejo essa lesão? Eritêmato edematosa. Por isso que Sweet, quando a gente vê a lesão, a gente encontra uma área chamada pseudovesícula. É uma área que tem tanto edema na derme que ela fica pseudovesiculando. Por que pseudovesícula? Porque vesícula é um achado da epiderme. Quando eu falo vesícula, é o aumento de líquido intercelular na epiderme. Então, a pseudovesiculação é um aspecto que eu tenho tanto edema na derme que eu empurro, né, e dou a impressão que a epiderme ela está vesiculando, certo? Então, clinicamente, se eu olho a lesão pseudovesiculosa ou muito edematosa, o que é que eu vou pensar? Edema na derme. E aí isso vai valer para as urticariformes. Então, se eu vejo uma lesão de urticária, que tem aquela lesão eritêmato-edematosa, vou para a lesão da patologia da urticária. Eu tenho geralmente edema na derme, tá? Erupção polimorfa à luz. Às vezes a erupção polimorfa à luz é tipo urticariforme. Eu posso ver o quê? Edema na derme, tá certo? Então, clinicamente, a minha lesão, ela vai ser reflexo da minha patologia. E a minha patologia é reflexo da minha imuno. Então, o que eu tenho em Sweet? Um monte de neutrófilo, porque Sweet é uma doença que a gente tem uma proliferação exagerada de neutrófilo, tanto por estímulo de produção, quando a gente tem aquele estímulo de produção do fator estimulador de colônia, de granulócito, quanto por recrutamento, que a gente chama quimiotaxia de neutrófilos, por interleucina 8 principalmente. Então, é muito neutrófilo sendo produzido e muito neutrófilo chegando na minha pele. Então, a minha biópsia de Sweet, que eu tenho lesão eritema-edematosa, pseudovesiculosa, eu vou ter edema na derme, eu vou ter um monte de neutrófilo e eu vou ter na imunologia o quê? Célula inflamatória chegando ali, que é neutrófilo, que está relacionada a interleucina 8 e fator estimulador de colônia de granulócito. Quem vai ler Sweet depois disso, sem fazer essa conexão, né? E agora fazendo essa conexão, vai ver que vocês vão encontrar essas palavras-chave o tempo inteiro na doença, né? E por que essas doenças neutrofílicas estão associadas a doenças hematológicas? Quem lê o capítulo e quem sabe, né, que já estudou neutrofílica, sabe que as doenças neutrofílicas, de uma forma geral, elas estão associadas a doenças hematológicas. Por quê? Gente, eu tenho um fator estimulador de colônia de granulócito o tempo inteiro. Então, as doenças hematológicas, elas vão ter relação, né, com as doenças neutrofílicas, com doenças que têm estímulo de produção de célula sanguínea, tá? Então, tudo tem uma conexão, não é do além, né? Eu não peguei aquela lâmina ali do além. Olha, o meu paciente de Sweet é clínico, é um. Aí a minha lâmina é outra, a minha imunologia é outra. Não, é tudo junto, né? A gente precisa entender para a gente poder ver a beleza das coisas, senão a gente fica muito solto, né? E é isso que eu acho, assim, que se a gente consegue estudar dessa forma, a gente consegue, ver beleza onde parecia feio, né? Tudo bem, gente, com vocês? Vocês estão vivos aí? Me dá um feedback, vocês estão vivos? Tudo certinho? Perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou falar de outra doença agora. E aí, quer perguntar alguma coisa? Luiz, quer dar algum aviso? Como estudar? Como é que vocês estudam? Dicas para estudo? Ai, Lívia, eu não sei como é que eu estudo, se eu leio tudo, se eu estudo dermatopato, se eu estudo imuno. O que acontece? Então, vamos lá. Como é que eu estudo
toda essa questão? Que é, primeiro, abre a cabeça, tá? Abre a cabeça. Sem preconceito. Sem preconceito, tá? Eu vou estudar. Vai para a parte imuno. Vai para a parte da patologia. Estuda com vontade e estuda para entender. Nada para decorar. Esquece, tá? Vamos lá. Toda vez que vocês forem estudar, por exemplo, a patologia, vocês vão imaginar. E aí, gente, aqui é dermatoarte, tá? A Fernanda disse que ela lê, relê até no banheiro. É isso mesmo. Ainda tem a questão da osmose, né? Então, quando a gente faz essa dermatopato, eu sugiro muito, e aqui eu tenho uma coisa muito lúdica, né? Eu acho que ajuda, que a gente precisa imaginar. Então, toda vez que vocês forem estudar algo que parece que não é palpável, porque uma coisa é a gente estudar a clínica. Então, eu leio lá, o paciente tem lesão de cariforme, eu consigo imaginar. Porque para mim é muito fácil eu ver isso, porque eu vejo pacientes, eu vejo o atlas, então para mim é muito tranquilo. Mas na hora que você está estudando a patologia, que não é comum para você, né, ver determinadas lesões, principalmente quem não está habituado com lâmina, às vezes não consegue entender. Então eu sempre vou sugerir a vocês que vocês imaginem. Comecem pelos conceitos básicos. Então comecem, o que é uma cantose? Bom, a cantose eu vou ver o aumento da minha espinhosa, né? Se ela é regular, se ela é irregular. E aí na hora que vocês, por exemplo, atenderem um paciente que biopsiarem, que vocês sempre relacionem o que vocês vão esperar no laudo com os seus diagnósticos. Então, não esperem receber o laudo, tá? A gente faz muito isso, a gente faz errado. O que é que eu sugiro? Vou dar um exemplo. Eu atendi um paciente agora, por exemplo, e eu suspeitei de, vamos lá, pensar na doença, de dermatite epitiforme. O paciente tinha lesões vesiculares, tinha bastante prurido, escoriação, né? Tinha algumas vesículas íntegras e eu pensei em dermatite epitiforme. E aí eu biopsiei aquela lesão, né? Uma vesícula íntegra e encaminhei para patologia no meu formol, porque eu quis fazer patologia mesmo, quis fazer AP. Ok, aí só que não só pensei em dermatite epitiforme, porque na hora que a gente pensa em dermatite epitiforme, a gente sabe que a gente tem os diagnósticos diferenciais. E aí eu pensei também, por exemplo, numa GA linear, né, que geralmente vem bastante junto esse diagnóstico GA linear. Pensei numa dermatite de contato, por exemplo, alérgica, né? Ok, então vou dizer que eu pensei nesses três. Quando eu solicito o meu exame, né, então eu vi o paciente clinicamente, já pensei em algumas coisas, então meus diagnósticos diferenciais já estão ali. Eu faço a minha solicitação de biópsia e já coloco os meus diagnósticos, porque para o patologista isso é importante. Ok, antes do paciente voltar, se eu não estou habituada com as conclusões e os laudos microscópicos, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou lá para o livro, tá? E eu vou estudar cada possibilidade da minha patologia. Então, vou lá, olha, se for dermatite epitiforme, o que é que eu espero nesse laudo? Né? Se for GA linear, o que é que vem nesse laudo? E se for, por exemplo, a dermatite de contato, né, alérgica, o que é que vem nesse laudo? E aí eu estou preparada para receber o laudo do paciente e não depender da conclusão do meu patologista, que muitas vezes ela não vai vir. Porque a responsabilidade do diagnóstico do dermato, né, da lesão, do paciente, é nossa, não é do patologista. Tá? O patologista pode ajudar, o patologista pode ser maravilhoso, mas a gente que tem a responsabilidade do diagnóstico, que nós somos os dermatos, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício. Então, quando o paciente chega com o laudo, você já vai conseguir identificar quais são os achados que você pode colocar diante das suas possibilidades diagnósticas, tá? Beleza, e aí vem um laudo que não é conclusivo. Bom, aí eu vou partir para as outras etapas, eu vou ver outros exames, eu vou ver se tem necessidade de imunofluorescência, né? Então eu vou fazer o passo a passo, tudo baseado no que eu pensei. Eu não posso dissociar minha clínica do que eu espero na patologia, da minha conduta, tá? Não dá. Então, muitas vezes o que a gente tem dificuldade é fazer essa amarração. Desde a hora que a gente examina o paciente, que a gente pega a lesão elementar, é o gatilho para a gente ter a sequência correta de
até conduta final, tá certo? Então eu vejo muita gente preocupada com terapêutica, com tratamentos de última geração, né? Excelente. Eu acho que a gente tem que estar extremamente atualizado. Mas se a gente não sabe, gente, lesão elementar, se a gente não sabe fazer bom diagnóstico diferencial, a sua conduta não tem como ser excelente se você não tem um diagnóstico correto, não é isso? Então, a gente vai sempre do mais básico para o mais complexo, sempre, né? E nós, eu sempre brinco também, falo, né? Brinco, mas é uma verdade, que nós somos especialistas. Então, quem está estudando para ser especialista ou já é especialista, sabe que a gente não só pode saber o básico. Porque na hora que a gente é especialista, a gente é fim de linha, né? Não dá pra gente ficar... eu recebo vários inbox, né? Tipo, help, help. Mas não dá pra gente ficar, né, terceirizando o caso. A gente vai ter que assumir e vai ter que saber o que é básico e o que é atípico, o que é raro, o que é incomum, porque isso faz parte da especialidade, né? Então, quanto mais a gente raciocina... Oi, Isaac, tudo bem? Então, quanto mais a gente raciocina, mais a gente consegue ir além, né? Senão a gente fica muito limitado àqueles decorebas, né? E aí tem gente que fala, nossa, eu detesto isso porque é decoreba, eu detesto aquilo. A maioria, gente, não é decoreba. A maioria, eu vou dizer para vocês, que é entendimento. E aí, de vez em quando, claro, a gente vai ter um decoreba, especialmente para que está testando para prova, né? Prova de título, que aí não tem jeito também, né? Vamos lá, perguntas. Quem quer perguntar alguma coisa? Quem gosta de imuno? E aí, patologia. Quer ver uma célula assim que traz muita coisa assim interessante? É o eosinófilo, né? Quando a gente vê o eosinófilo, vamos pensar. Quando eu faço curso de dermatopato, não estou fazendo propaganda, mas já fazendo, eu gosto sempre de falar da pele normal, né? E aí eu friso bastante a pele normal. Por quê? Eu preciso saber o que é que tem na minha pele normal para que eu possa reconhecer o que não é normal naquela pele, ok? Então, a eosinófilo é uma célula que ela não vai ficar ali no tecido de bobeira, tá? É uma célula que ela vai ser produzida lá na medula, ela vai circular por um tempo, vai para outros órgãos e tem sua meia-vida de horas, tá? Então, é uma célula que a gente não vai encontrar facilmente no tecido. Então, na hora que eu faço uma biópsia, que eu vejo eosinófilo, automaticamente aquilo é relevante, tá? Então, eu preciso saber quais são as células que moram naquela pele, por exemplo, para que eu já pense que aquilo ali é indicativo de alguma coisa. Então, quando a gente fala assim, olha, viu o eosinófilo, a gente pensa em quais são as coisas que a gente pensa quando vê eosinófilo. Vamos lá, vamos ver se vocês estão feras mesmo. Eosinófilo, aquela célula, aquele polimorfo nuclear, com núcleo bilobulado, citoplasma eosinofílico, vermelhinho. E aí, o que é que vocês pensam? Nossa, recebi um laudo de um paciente que está lá, predomínio de eosinófilos. Vamos lá, quero ver. Tô vendo um monte de coraçãozinho aí, mas eu quero ver a resposta. E aí, eosinófilo, parasitose, Elelinha, fármaco, alergia, ok. Então, é uma célula que ela é recrutada para algumas coisas. Então, o eosinófilo faz parte da resposta, né, inflamatória. A gente tem o eosinófilo, né, para várias coisas. Ele é recrutado para parasitas, para farmacodermias, né, processos de reações adversas às medicações. Churg-Strauss, que é uma vasculite. A gente tem as doenças eosinofílicas, como o Paulo colocou aí, fascite eosinofílica, as urticárias, que tem predomínio, né, imune. Então, a gente tem várias doenças que têm recrutamento de eosinófilo. Então, é uma célula que ela não vai estar ali no meio. Na hora que o colega, né, o patologista coloca lá, doença, tem achados de predomínio de eosinófilo no tecido, né? Isso precisa ser relevante para mim. Eu automaticamente vou pensar em doenças que têm predomínio de eosinófilo, tá? Não é a mesma coisa quando eu vejo linfócito. Por quê? Porque a gente tem linfócito que mora na pele. Eu tenho linfócitos residentes na derme, né? Principalmente CD4. Linfócito é uma célula muito mais comum de você encontrar na pele, porque ela participa de várias respostas, né? Neutrófilo é uma célula que chega geralmente, né,
primeiro na resposta inflamatória, então ela vai estar presente no início de vários processos inflamatórios, mas o eosinófilo já é mais seletivo. Então é uma dica, dependendo da célula, eu já penso em algumas coisas mais específicas. Se eu vejo plasmócito é uma célula que eu vou encontrar assim de rotina? Não. Eu até encontro um aumento de plasmócito em algumas mucosas, né? Mas eu vejo lá um monte de plasmócito, eu vou pensar em quem? Que eu adoro, todo mundo sabe. Quem é a doença que eu adoro, que é cheia de plasmócito? Aí, ó, vai ganhar um bônus. Quem é? Vamos lá. Doença rica em plasmócito, que eu sou fã. Fã assim, né? Quando... Sífilis. Pois é, Leila, sífilis, né? É uma aula maravilhosa, olha lá, o pessoal já sabe, né? Outra doença, e essa a Luana que adora, leishmaniose, né? Então, quando eu penso em plasmócito, automaticamente eu vou lembrar de algumas doenças. Então, na hora que, às vezes, gente, o patologista não vai lhe dar a conclusão, mas ele vai lhe dizer assim, olha, infiltrado linfoplasmocitário. Aí eu digo, opa, plasmócito daqui por quê? Produção de anticorpo exagerada no tecido. Quem faz isso? Sífilis, com títulos absurdos de VDRL, que é sorologia, né? Quem faz isso? Leishmania, né? Então aí eu vou pensar nessas doenças. Quem é outra doença que eu tenho que dá uma balanite no paciente que é cheia de plasmócito? Como é o nome dessa doença? Quem lembra? Quem está estudando para a prova de título tem que saber, tá? Quem está estudando para a vida só ainda perdoa, mas para a prova de título não tem jeito, tem que saber. E aí? Balanite cheia de plasmócito. Vamos lá. Vai ganhar um docinho. Balanite 1, tá? Que é um processo inflamatório que tem bastante plasmócito que dá no homem, né? É um processo benigno, né? Pode estar associado à questão da higiene ruim, comprometida, pacientes mais velhos, faz diagnóstico diferencial com doenças neoplásicas, como eritroplasia de Queirá. Então, se eu biopsio um paciente e vem lá um monte de plasmócito, eu tenho que ter noção. Então, eu começo a perceber, e por que plasmócito? Plasmócito é célula produtora de anticorpo. E aí, se eu for buscar a origem dessas doenças, eu vou ver que sífilis é doença que tem o tempo todo o VDRL aumentado, que é sorologia, anticorpo. Funciona? Infelizmente não. Anticorpo para sífilis não serve para nada. Mas eu tô com produção elevada, tá? Leishmaniose. Tenho produção elevada de anticorpo o tempo todo. Resposta TH2, mesmo nas formas mais TH1, eu tenho resposta TH2, tá? Então, tudo que eu vejo na lâmina tem a ver com a minha imunologia que reflete na minha clínica, né? Então, é muito, gente, assim, eu não coloquei script para esse bate-papo, porque eu queria mesmo estimular vocês a estudar de uma forma mais, né, mais aprofundada, a ter mais, assim, curiosidade, né, na hora de estudar e não ser só aquela coisa assim, eu vou ler tal doença, né? Então, se for aquele caso exatamente do livro, eu vou conseguir diagnosticar. Se sair um pouquinho do padrão, eu não sei o que fazer, né? Então, na verdade, essa primeira live é um convite para que vocês estudem de uma forma mais profunda, para que vocês consigam fazer a correlação imunopatologia e clínica, né? E na próxima semana a gente vai aprofundar mais um pouquinho, tá? E aí eu vou contar algumas coisas para vocês de correlação aí, imunologia, patologia e clínica, tá? Alguns segredinhos aí que eu tenho, que eu vou compactuar com vocês aí, tá certo? Tudo bem, gente? Todo mundo pronto para os desafios, para poder estudar de uma forma mais, né, mais profunda, dermato, de uma forma mais vibrante, né, de uma forma mais complexa, e não tratar dermato como uma simples especialidade de pele, né, como se fosse uma especialidade superficial. Tudo bem? Mesmo para quem faz estética, tá? A gente sabe que mesmo a estética mexe com uma série de coisas e a gente precisa saber mais profundamente. Oh, Bruninha, tudo bem? Tudo bem, gente? Oi, Nini. Então tá. Olha, um beijo pra vocês, tá certo? Minha mãe disse que aprendeu muito, olha lá, ó.
E eu espero vocês nas outras lives, tá certo? Podem colocar sugestões para a gente estar falando de alguma doença, alguma coisa, a gente está aqui à disposição. E o sorteio, a Luísa vai orientar vocês direitinho no Instagram, que a gente vai sortear, né, uma vaguinha aí para o curso de dermatopata, porque eu acho que não adianta só eu orientar, né? Se vocês puderem participar do curso, é maravilhoso, tá certo? Gente, um beijo grandão, tá? Muito obrigada. Tem aqui umas parceiras fiéis, né? Mãezinha, obrigada, viu? Beijo, meu amor, Adriano, beijo também. Tá? Minhas alunas maravilhosas, estudem muito, tá bom? Eu sou muito agradecida pelo carinho que eu tenho por vocês, né? De vocês, inclusive, e quero estar sempre orgulhosa aí de vocês, tá bom? Um beijo, lindezas. Oi, Vivi, Pati, Rô. Um beijo, garotos. Fiquem com Deus, viu? Beijo, beijo, beijo. Leilinha. Um beijo, obrigada, Maria. Beijinho pra vocês. Estudem, tá? Mandem um feedback. Tchau, tchau. Beijo, Isaac. Tchau, tchau.